Você pode sentar. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra, querido, está no livro de Isaías 43, 7. Ontem, quem esteve aqui, viu que a palavra profética para o mês de junho é fé, é viver, mover-se pela palavra, é viver e mover-se pelo sobrenatural, é viver e mover-se, ainda quando não vê nada à sua frente, mas continuar fazendo. Então quem esteve ontem aqui viu que a fé, ela é algo poderoso. Mas eu quero falar para você, querido, que é impossível se mover pela fé quando não se sabe o projeto para o qual foi criado. Querido, você tinha um projeto, eu tinha um projeto antes mesmo de nós existíssemos. Deus já tinha um projeto na nossa vida, já tinha sonhos, já tinha desejos de usar-nos, de fazer a vontade dEle. Então essa noite eu quero compartilhar com você a palavra com o tema criados para um propósito. Olha para o teu irmão e diz assim: você foi criado para um propósito. Pois, querido, muitas vezes a gente esquece isso, e a palavra nessa noite vai trazer lembrança. Isaías 43, 7 diz a palavra do Senhor, está na NVT essa tradução: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, diz o Senhor, fui eu quem os formou, aleluia, glória a Deus. Aí eu só peguei aqui esse mesmo texto na linguagem de hoje, que diz assim: todos eles são o meu próprio povo, eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza, aleluia, glória a Deus. Querido, o interessante é que a gente muitas vezes frequenta igrejas, células, participa de rede, de várias programações, mas não sabe o propósito para o qual fomos criados, porque Deus nos criou. Será que apenas Ele nos criou para comungarmos em uma igreja? Será que apenas Ele nos criou para nos alegrarmos em comunhão? A palavra diz que Deus nos formou para a glória dEle, querido. Ele deseja que eu e você seja instrumento dessa glória, seja condutor dessa glória. Fomos criados para isso, e desde o Éden, o homem ele é criado para conduzir a glória. Era ele quem conduzia a glória de Deus ali no paraíso, era ele quem administrava, era ele quem governava, era ele quem tinha o domínio. E aí você vai ver isso lá em Gênesis 1, de 26 a 28, desde a criação, a toda a autoridade. Então a gente começa a entender que Deus nos criou com um propósito, e esse propósito é de levar a sua glória, de levar a sua vida, de levar quem Ele é às outras pessoas. Não pense que as pessoas vão ver Deus, mas elas vão ver Deus em nós. Você crê nisso? Amém? Elas vão ver Deus em nós. E assim foi no Éden, até que o homem peca. E quando o homem peca, ele sai desse propósito, ele é tirado totalmente do caminho que ele deveria estar seguindo, que era ser condutor da glória, ser carregador da presença do Senhor. E eu quero dizer algo que talvez você não veja assim, mas eu quero dizer a você, querido, que Jesus foi à cruz para trazer de volta eu e você ao propósito. Amém? Então Jesus ele foi à cruz justamente para nos trazer de volta ao propósito. Nós estávamos fora, nós estávamos totalmente alheios ao propósito para o qual nós fomos criados, e aí Jesus ele vai, e na cruz ele nos abre, ele nos dá novamente passagem para voltarmos ao propósito. Então Hebreus capítulo 10 e 20 a 23 diz assim: por sua morte Jesus abriu o caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo, e uma vez que temos o sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos, pois, firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia, amém. No entanto, querido, é preciso que a gente deseje essa volta. Há muita gente que tem até
tomado conhecimento do propósito de Deus para a sua vida, de por que ele foi criado, mas ele não deseja voltar. Ele não deseja estar de volta à comunhão, estar de volta à intimidade com Deus, e aí ele cria muitas situações e cria muitas dificuldades, e simplesmente ignora essa obra na cruz, ignora o que foi feito ali na cruz, por mim e por você, tudo para nos levar de volta ao propósito. Quando você começa a ler a palavra e vai para as cartas de Paulo, ele diz, olha, tudo aquilo que te condenava, está lá em Colossenses, tudo aquilo que te condenava, foi cravado na cruz, a cédula foi rasgada e foi cravada. Por quê? Porque é na cruz que nós temos o caminho de volta ao propósito original de Deus para a nossa vida. Mas aí, querido, eu quero conversar com vocês como nós cumprirmos esse propósito. Para cumprir o propósito para o qual fomos criados, a gente precisa entender algumas coisas. E eu gostaria de enumerar algumas, né? Ontem o apóstolo falou essa palavra maravilhosa para vivermos o mês de junho de fé. Mas aí eu não vou entrar nesse mérito. Ontem quem esteve aqui foi abençoado, e se você quer continuar sendo abençoado, está aí no YouTube a palavra, no canal Somos Mickey. Entre, assista e se edifique com essa palavra. A primeira coisa é você entender, querido, que não existe evangelho sem cruz. Lembra, você vai ler os evangelhos, você vai ver Jesus no Getsêmani, e ele de joelhos, ele ora ao Pai dizendo, Senhor, se possível passa de mim, eu não gostaria de ir à cruz, eu gostaria de ser poupado, mas não faça a minha, mas a tua vontade. E aí a gente percebe que a vontade de Deus era que o seu filho abrisse o caminho de volta, que o seu filho nos trouxesse de volta à comunhão. E aí a gente começa a entender porque a cruz tem sido algo desafiador para as pessoas, porque alguns entendem e outros não, ou alguns preferem continuar vivendo do jeito que entende, que acham melhor viver. E aí a cruz, ela passa a ser loucura, ela passa a ser coisa de doido, meu irmão. Que história é essa? Tu está voando, está aí. Até quem diga, olha, você está fumando maconha estragada, meu irmão. Você está maluco? Que desse negócio de cruz? Mas aí a palavra, Paulo diz com muita propriedade em 1 Coríntios 1,18, que a palavra cruz, ela é loucura, querido. Para os que perecem, para os que estão fora do propósito. É uma loucura. É algo incompreensível, porque está fora do propósito. O diabo tem laçado, tem prendido a sua vida com enganos. Ele está fora. E a palavra cruz não significa mais volta ao propósito, mas significa loucura. Mas ele continua e escreve e diz, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus agindo na nossa vida. Então, querido, a cruz, ela simboliza justamente isso, esse poder de nos trazer de volta ao propósito. E aí a gente começa a entender, querido, que não existe evangelho sem cruz. Jesus, ele diz aos discípulos, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então a gente começa a ver que não há como viver evangelho sem cruz. Não há como viver evangelho também, isso dentro do primeiro tópico ainda, sem entrega pessoal, querido. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas se a entrega não for pessoal e completa, não funciona. Você vai estar se enganando dentro da igreja. Não funciona. Não queira viver como muitos filmes tem por aí, até com Nicolas Cage, existe um que a filha dele volta e vê gente na igreja, pastor, o senhor está aqui, você não foi não. O senhor não pregava, as pessoas não subiam. O senhor não orava, as pessoas não eram curadas. E o pastor vai dizer, não era bem assim. Eu não acreditava naquilo que falava, eu não vivia aquilo que pregava. Então há muita gente, querido, vivendo dessa forma dentro da igreja. Há pastores, sim, apóstolos, sim, vivendo dessa forma, liberando a palavra porque ela tem poder. Lembra do texto de Mateus 24? Quando Deus diz, olha, nem todo que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino. E muitos dirão, mas Senhor, no teu nome, sim, no meu nome, você expelia demônios. No meu nome, você liberava, curava, transformava. Mas eu não te conheço.
Porque uma coisa é você proferir o nome, outra coisa é você conhecer quem é o dono desse nome. Amém? Então, sem entrega pessoal, querido. A gente tem em Lucas algo muito interessante do apóstolo Pedro. Ele era um homem, cara, ele foi um dos três mais íntimos de Jesus. Ele andava com Jesus, ele estava com Jesus nos momentos mais íntimos. Estava lá no Monte da Transfiguração, onde aparecem Moisés e Elias. Ele estava com o mestre o tempo todo, ele, Tiago e João Pedro, Tiago e João Pedro, Tiago e João. E Pedro era um homem que estava, e vivia, e era aquele cara cheio de impulso, aquele cara meio colérico, queria a coisa pronta na hora. Mas ele não havia entregado a sua vida completamente, tinha reservas. Ele queria servir a Deus, mas ele queria agir como homem. Esse é o problema, querido. Não dá para você querer se entregar ao Senhor e continuar agindo como homem. Não dá. Uma das naturezas vai governar. Não dá duas, ou uma ou outra. E para que Deus governe, você precisa render-se. Você precisa abrir mão da sua vida. E aí em Lucas 22, 31 a 32 diz assim: então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo, ele e os demais. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando te converteres, volta para mim e cuida dos meus rebanhos. Cuida das minhas ovelhas. Então a gente começa a entender, querido, que se não houver uma entrega pessoal e completa, não cumprimos o propósito. E não queira ficar aqui no arrebatamento, porque vão ser dias de tribulação terríveis, onde você vai ter que abrir mão da sua vida se quiser encontrar com a igreja que subiu. É sério, gente, pode escrever isso que está na palavra. Então Pedro, ele não havia entregue-se completamente e não funcionou. Ainda dentro do primeiro, também sem sacrifício. Não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem entrega pessoal e não existe evangelho sem sacrifício. Querido, não existe evangelho sem sacrifício. Não dá para servir a Deus e fazer o que quer. Você imagina, tem gente aí fazendo jejum só para a feira alongar-se mais ou para perder peso, ficar bonito. Eu não tenho dinheiro para comprar manjaro, pastor. Para murchar está difícil, então eu vou no jejum. Querido, o jejum é um instrumento poderoso de guerra teu, íntimo teu, é você e a carne brigando. Então você imagina que tudo requer sacrifício. Imagina você ter que orar pelo teu vizinho que é um saco, ou aquela tua vizinha que é terrível. Sacrifício. Imagina tudo isso. Vê o sacrifício de render-se à agenda de Deus. Querido, eu estava achando interessante o testemunho de Rubens aqui, né? Digo, misericórdia, eu não aguento. Eu gosto de arroz doce, gente. Eu amo arroz doce. Mas 2 semanas comendo arroz doce é para o camarada dizer: eu vou fazer um jejum, Senhor. Eu já estou com 14 dias, vou tentar chegar aos 40. Então, veja mesmo como é a coisa. Mas você imagina, querido, muitas vezes, né, a agenda de Deus nos tira de situações bem gostosas mesmo. A gente está de boa e Deus muda todo o quadro e você tem que se render. Abre lá, olha, se você abrir Atos capítulo 8, Filipe está de boa lá, de boa mesmo, a igreja pegando fogo, todo mundo se regozijando e alguém chega e fala: pastora Gabriela, vai para a África agora, faz a tua mala, o voo é amanhã pela manhã. Mas Senhor, e os meus casais, e o meu trabalho nessa terra? Preciso falar de novo? Entende, gente? Então é isso justamente, é você entender que há sacrifício. Não dá para você acomodar o que você quer, o que Deus quer. Não funciona. Então não existe evangelho sem cruz, sem sacrifício e sem renúncia pessoal. Para que você entenda que a cruz vai trazer sacrifício pessoal, renúncia. E você precisa entender essa verdade. 2, é que a gente precisa, você tem que entender e viver o propósito divino. Tem que entender qual é o propósito divino para a tua vida, meu irmão. Isaías já foi claro, ele disse: olha, eu te criei. Olha para teu irmão que está ao teu lado e diz assim: meu irmão, Deus te criou para conduzir a glória dele. Você faz isso?
Não precisa responder não, querido. Talvez você tenha perguntado a uma pessoa, faz misericórdia, pastor. Eu perguntei por educação, né? Mas não, ninguém vai julgar ninguém, querido, aqui. Mas entenda que a gente precisa viver o propósito divino. Se a gente quiser entender isso, como eu vou viver esse propósito divino? Aí Paulo escreve aos Romanos, ele diz de uma forma muito interessante. Ele diz, olha, não imite e não tenha o comportamento do mundo. Querido, essa Copa chegou para desmontar muito crente. É sério. Ontem muita gente faltou à ceia para assistir o jogo do Brasil. Querido, minha coisa. Misericórdia, meu irmão. Já pensou se o arrebatamento tivesse sido ontem? Estava tu aí gritando, o Brasil ganhou e eu perdi. O Brasil ganhou e eu perdi, pastor. Eu fiquei. Então, querido, a gente precisa entender isso. Não dá para viver o propósito vivendo da forma que o homem vive no mundo. Então Paulo, ele diz, olha, não se comporte, não tome forma dos costumes, mas pelo contrário, transforme a sua mente, querido. Abra sua mente para a palavra, abra sua mente para o mover de Deus, abra sua mente para o que Deus está revelando, para a palavra profética que está sendo direcionada à tua vida. Então a gente precisa entender isso. Então viva o propósito dessa forma. Há uma mudança de comportamento? Sim, eu preciso mudar o comportamento, preciso. Mas eu quero que você entenda, querido, que Deus não quer perfeição, mas Ele quer um propósito no teu coração de ser dele todos os dias. Amém? Ele não quer perfeição de ninguém. Porque na hora que a gente alcançar a perfeição, Ele dá um jeito de nos levar. Como Ele levou Elias, como levou Enoque, Ele dá um jeito. Não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai levar. Mas Ele não pede perfeição, Ele pede alguém com um coração disposto a ser dele todos os dias. Então a gente precisa ter esse desejo no coração de pertencer a Deus todos os dias. Mas pastor, como é que eu faço isso? E aí Paulo, ele fala lá em Romanos a mesma coisa. Capítulo, logo no versículo 1, ele faz, entregue a sua vida, todo dia coloque ela diante de Deus e não tira, querido. Não seja crente só enquanto está em casa e quando sai já muda a história, já muda o personagem. Não faça isso, pelo amor de Deus. Entregou a Ele, viva aquele dia na presença dEle. Isso aí você vai ver lá justamente em Romanos ainda, no capítulo 12. E ele fala justamente isso. Versículo 12:2, ele vai dizer, olha, entrega, né? Todos os dias, a tua vida como um sacrifício, como uma oferta a esse Deus maravilhoso. Então, Ele não quer perfeição, mas Ele quer alguém que tenha um coração voltado para ser dele todos os dias. Como eu faço isso? Ofertando, entregando a minha vida a Ele. Entregando e vivendo aquele dia na presença dEle. Querido, precisamos estar com a glória dEle todo o tempo. Não deixa vencer. Não deixa a glória vencer. Porque ela vence. Sabia que a glória de Deus vence, querido? Sim ou não? Eita, eu quero dizer a você que a glória de Deus vence. Ela é renovada como ela é renovada todas as manhãs pelas misericórdias do Senhor. Se amanhã você levantar em pecado, já não há glória. Se amanhã você levantar distante de Deus, já não há glória. Então a gente precisa entender isso. Então não ser perfeito. Uma outra coisa, dentro do mesmo tópico de viver a palavra, é não se distraia. Querido, distração nem toda ela é pecado, mas todas elas tiram você do propósito. Entenda isso. Nem toda distração é pecado, nem toda ela é pecado, mas toda distração te tira do propósito. Toda distração te tira do propósito. Por quê? Porque quando você começa a olhar para o tempo, o cronos, o tempo do homem, o que acontece nesse mundo físico, você deixa de olhar para o kairos, o tempo de Deus no mundo espiritual. E quando você faz isso, você se perde. Quem olha para o tempo e suas circunstâncias, não sai nunca do lugar. E você viu, a apóstola ministrou isso ontem, em relação às ofertas. Então quem olha o tempo, nunca planta. Quem olha o tempo, querido, não se mexe, se distrai. E aí por quê? Porque a distração, querido, ela justamente tira o homem do projeto, tira o homem do propósito de Deus e acaba levando o homem para o pecado. E aí há muita gente sendo... E aí se você abre Lucas capítulo 9, você começa a ver
aquele chamado de Deus aos seus discípulos, você vai ver que ele vai dizer, olha, você não pode se distrair com família, querido. A família não pode ser algo mais importante do que a presença, do que o propósito de Deus na sua vida. Então você não pode se distrair. Você não pode se distrair com bens. Há tanta gente aí, né, se distraindo com bens. Ontem eu vi uma frase assim, achei bem interessante. O camarada disse, eu estava no mercado fazendo uma compra, acho que de alguns ovos, ele disse, que Deus lhe abençoe com muito dinheiro. Eu, amém, amém. Ele ficou rindo, ele disse, eu digo, ei, você está recebendo? Eu digo, estou. Ele disse, porque eu aprendi com meu pai que o sabido ganha, mas o dono é quem gasta. O que ele disse, eu achei interessante. Ele disse, olha, os sabidos ganham dinheiro, mas quem que gasta? O dono. Então, a gente tem que começar a entender, querido, que os bens podem nos roubar. Ter bens, ter recursos é pecado? Não, mas se isso te distrai, te tira do propósito. E há muita gente saindo do propósito, querendo fazer um acordo financeiro, querendo fazer uma barganha com Deus. E eu quero dizer a você, você vai se perder. Você vai ficar no caminho. Porque são distrações. Há pessoas que se distraem com o trabalho, nunca está. Aí está lá o pastor Neto e a pastora Gabi em cima. Não, estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou isso, eu estou aquilo outro. Gente, dá para se fazer todas as coisas embaixo da terra. Salomão diz isso. Será que ele é burro? Será que ele é incoerente? Ele diz, há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Então há tempo para você dedicar-se ao Senhor. Sim, há. O problema é que a sua agenda não quer bater com a de Deus, ou não quer ser substituída pela dele. Então a gente tem que tomar esse cuidado, querido. Uma outra coisa, querido, em relação a viver o propósito divino, é justamente não deixe de se congregar. Se as distrações, que nem todas são pecado, mas todas elas te levam para longe do propósito, você imagina deixar de se congregar. Então tem gente querendo viver o propósito, querendo ser discípulos de Deus em casa. Não, pastor, eu assisto o YouTube, eu sigo Luciano Subirá, eu sigo Josué Gonçalves, eu sigo o pastor Neto, eu sigo o pastor Lucinho. Beleza. Mas a igreja existe para quê? Você sabe dizer para que a igreja existe, querido? A igreja, ela existe justamente para te tornar habilitado no chamado, para te tornar habilitado no cumprimento do propósito. Então a igreja, ela existe para isso. Então a gente não pode deixar de se congregar. Não deixe de se congregar, por quê? Porque a igreja justamente existe para isso, para que a gente possa, como corpo de Cristo, né, ser motivado e habilitado a cumprir o propósito para o qual fomos chamados, para o qual fomos criados. Eu e você fomos criados para um propósito, e a igreja nos prepara, e a igreja nos habilita a vivermos e a cumprirmos esse propósito. Hebreus 10, 24, 25 diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Igreja, não é você, não sou eu, é a igreja. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, o dia está próximo. Então a palavra já vem dizendo que o Senhor está ajustando a sua igreja, alinhando ela ao tempo, para que ela possa ser arrebatada. E você se distraindo, e você longe do propósito, querido. Comece a pensar na sua vida nesse momento. Uma outra coisa para que nós possamos cumprir o propósito é: deixa Deus governar a tua vida. Então deixa Deus governar. Como, pastor? Entregando a Ele. Deixa Deus governar. Deixa Ele ter o governo da tua vida. Veja que Paulo por muito tempo lutou contra Deus, porque ele era um homem religioso, e a religiosidade nos afasta do propósito, querido, entenda isso. O rito religioso nos tira do propósito. Não é você estar em todos os cultos, todas as redes, todas as programações, não é, mas é você entregar, deixar que Deus governe a sua vida, deixar que Ele seja o sim e o amém, deixar que Ele seja aquele que abre e que encerra o teu dia. Então a gente precisa entender isso. E isso de forma racional. Por isso que Paulo diz: olha, entrega a tua vida de forma racional. Faz isso
de vontade própria, de coração aberto. Não faz isso com raiva que não funciona, nem com birra. Tem que ser uma entrega pessoal. Então, a gente precisa entender isso. Deixa Deus governar. Veja que Paulo luta até que ele encontra Jesus na estrada de Damasco. E ali ele tem a sua vida transformada e ele se rende. E ele se rende, ele entende que ele precisava se render. E aí você vai ver ele escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E dizendo, olha, eu era jovem. Eu quero dizer a você que eu era jovem e eu era zeloso. Pense em alguém que brigava pela palavra. Pense em alguém que brigava, né, pelo que eu acreditava. Mas quando eu conhecia Jesus, tudo isso mudou. Porque eu entendi que nada, isso não vale nada diante daquele que é e que deve ser na minha vida. Então, Paulo tem esse entendimento. E ele diz, olha, logo já não vivo eu, mas Cristo vive em... Por aí você já começa a imaginar, se o seu dia a dia, quem governa, quem manda, né? Quem manda em você? Então deixe ele te governar. Porque ele manda em você... Ele manda e você obedece. Então, faz aquilo que Deus está mandando, querido. Aí Paulo ele é bem claro, ele diz que você deve entregar a tua vida a Ele todos os dias. Sem cara feia, entregar a Ele mesmo, colocar a tua vida, Senhor, ela é tua, não é minha. Entrega a tua vida, a tua casa. Ele fala e você obedece, ou você crê. Entendeu? Já que a gente obedece quando Ele manda, então Ele fala e você crê. João capítulo 14, versículo 23 diz assim, e Jesus respondeu, João, tudo na NVT, quem me ama, faz o que eu ordeno. Sabe por que isso é interessante, querido? Porque há muita gente que tem a Bíblia, em várias versões, e diz-se seguidor, diz-se temente a Deus, mas não entendeu o propósito. Porque a palavra deixa claro e diz assim, quem me ama, faz o que eu ordeno. E há muita gente longe desse propósito. Com a Bíblia na mão, debaixo do braço, como um Rexona, como um desodorante, ou na calça lá do seu smartphone, mas não faz o que Deus manda. Então, é preciso a gente crer no que Ele fala, para poder fazer. Então, quem me ama, faz o que eu ordeno. Porque, querido, meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Então imagina, querido, que quando eu cumpro o propósito, Deus ele estabelece a sua vida em mim. E aí eu passo a viver verdadeiramente o propósito. Mas eu preciso obedecer, eu preciso seguir, eu preciso crer naquilo que Ele fala. A habitação de Deus hoje é a nossa vida, querido. Aqui é apenas um templo onde nós nos reunimos e a atmosfera é ativada pelo Deus que opera na minha vida e na tua. Amém? Se nós chegarmos aqui sem Deus, nada vai acontecer. Mas se chegarmos aqui com Deus, haverá cura, haverá milagres, haverá entrega pessoal, haverá conversão de vida, haverá, né, conserto de propósito, de projetos. Mas eu preciso justamente entender isso, que eu preciso cumprir aquilo e crer naquilo que Ele fala. E por fim, querido, quer cumprir o propósito de Deus? Isso está tudo dentro da palavra. Exale o cheiro de Deus. Você sabe o que é exalar o cheiro de Deus? Se você for ler vários artigos, você abre lá o Google, pergunta lá ao Bia, a quem você quiser lá dos seus GPTs que você usa, e pergunta a ele, o cheiro do suor vem de onde? E ele vai dizer que vem de tudo aquilo que você come. E haverá alimentos mais determinantes no teu cheiro e outros não. E aí você começa a imaginar, como eu vou cheirar a Deus, querido? Como é que eu cheiro a Deus, pastor? E agora, como é que eu vou ter cheiro de Deus? Alguém já imaginou isso? Como eu vou ter essa fragrância? Vivendo o propósito. 2 Coríntios 2,14 diz assim, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfante agora por nosso intermédio. Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte,
como doce perfume. Aleluia, glória a Deus. Então, querido, quando Cristo habita em nós, a nossa vida exala a Ele. Quando Cristo é dono de nós, a nossa vida exala a Ele. Se a tua vida não tem exalado a Deus, você não está no propósito, entenda isso. Se você não tem cheiro de Deus, você não está no propósito. Ou se você não tem cheiro de crente, você não está no propósito. Não é botar perfume não, entendeu? É fazer com que o Deus que está dentro de você exale. Exale. Libere o cheiro de vida, libere o cheiro de transformação, libere o cheiro de cura. Então a gente precisa, querido, exalar o cheiro de Deus para cumprirmos o nosso propósito. O homem natural exala o cheiro do que come diariamente, mas o espiritual é diferente, ele exala o cheiro de Deus. Olha para o teu irmão assim, meu irmão, exale o cheiro de Deus. Ninguém precisa levantar não, viu? Pode ser que alguém esqueceu aí. Fica quieto, não mexe. Por quê, querido? Para que quando você chegar no ambiente, o ambiente possa ser dominado pela fragrância de Deus. Quando você cumpre o propósito, onde você chega, o ambiente se enche desse cheiro, se enche da presença. Por quê? Porque ali chegou a vida de Deus através de você, amém? Então exale Deus, tenha o cheiro dele em você como algo natural, assim como é o nosso cheiro, pelo cardápio que nós comemos todos os dias, pelo que costumamos alimentar o nosso físico. Então o suor, o cheiro do nosso suor que é exalado de nós é justamente fruto do que comemos. E se nós mergulharmos em Deus, na sua palavra, na sua presença, obedecendo, Ele vem morar em nós e nós vamos exalar o perfume de Deus, amém? Então, querido, o que nos falta é cumprir o propósito. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. E você vai olhar para dentro de você. Por favor, não olha para ninguém. Pelo amor de Deus. Deixa o varão, a varoa, deixa esse homem, essa mulher, essa pessoa que está do teu lado em paz. Por favor. Mas olha para você, olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Você está dentro do propósito. Você hoje entendeu que você foi criado para conduzir esse Deus dentro de você, querido. Você não foi criado para conduzir Bíblia, faz parte. Você não foi criado para vestir roupas adequadas, não, faz parte. Você não foi criado para ter um discurso ou para falar como crente, faz parte. Mas você foi criado para levar o Deus vivo dentro de você. E se você não está carregando Ele, você está fora do propósito. Se você não estiver carregando Deus, você está fora do propósito. Não adianta o discurso de fé. Não adianta querer se mover no sobrenatural. Para que Ele não diga, olha, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Porque Deus vai olhar e nos reconhecer, porque Ele vai ver Ele em nós. Nós somos o espelho dele. Quando Deus quer se ver, Ele olha para nós. Olha para teu irmão e diz assim, meu irmão, quando Deus quer se ver, Ele olha para você. Você entende isso? Comece a orar por tua vida agora, meu irmão. Se você estiver fora do propósito, hoje é o dia de você voltar a Ele. E dizer, olha Deus, tira toda a mazela. Tira todo esse lixo que há dentro de mim, dentro do meu coração, tira. A minha vida até hoje foi um engano, um engodo, algo terrível. Eu sou distante da tua presença, eu tenho consciência disso, porque essa noite eu entendi, Senhor, eu entendi que eu preciso ter o Senhor dentro de mim. E uma das formas de fazer isso, a tua palavra deixa claro que é obedecendo a tua palavra, obedecendo a tua vontade. Porque a tua palavra diz que aquele que te ama, obedece a tua palavra. E nessa noite, ó Deus, nós queremos obedecer, queremos nos tornar praticante dela. Queremos, ó Deus, ser a habitação de um Deus poderoso, como fala Paulo aos Coríntios. Templo de Deus, santuário de Deus,
O lugar onde Deus escolheu para viver, querido, a tua vida e a minha vida foi o lugar que Deus escolheu para viver. E você brincando, e você abrindo mão desse privilégio. Satanás baba por uma palavra dessa, mas ele sabe que não tem mais jeito para ele. Mas para você, querido, obedece, responde ao chamado e volta para o centro da vontade de Deus, que é onde o teu propósito se cumprirá, porque você foi criado para levar Ele, para levar a vida dele dentro de você. E para isso Ele foi para a cruz, para que eu e você tivéssemos acesso e voltar para Ele e pudéssemos estar prontos para que Ele habite em nós. Esse foi a cruz, esse foi todo o processo. Por isso ore a Deus agora, não deixe que essa oportunidade passe por você. Não deixe, querido, ora agora. Diz ao Senhor, como está a tua vida? O que você tem feito dela, querido? Mesmo dentro da igreja, sim. Mesmo líder de alguma equipe dentro da igreja, sim. O que você tem feito com a mulher, com o marido? O que você tem feito com os filhos? Longe do propósito do Senhor. Mas essa noite, Deus se chama de volta. Essa noite, Deus se chama de volta. E Ele é claro quando diz: quem me ama, faz o que eu ordeno. E essa noite, querido, é o dia de você render-se a essa palavra. Por isso, ore coloca a tua vida. Você não foi feito para não ser ninguém. Você não foi feito para ser um zero à esquerda. Você não foi feito para ser um atrapalho de vida. Você não foi feito para ser um rejeitado. Mas você foi feito para levar Deus dentro de você. Por isso ore. Ore, porque esse Deus, Ele quer voltar para o centro da tua vida. E quer que você entre no centro da vontade dEle.